Pai, nós vamos abrir a Sua palavra, porque cremos que o Senhor só fala por meio dela. Tudo que o Senhor deixou para nós está na Tua palavra e na revelação máxima do Teu Filho Jesus, que é, ó Pai, a expressão exata do Senhor. E eu te peço em nome dele, Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor regenere vidas e nos santifique os teus filhos. Neste mundo que está tão distante da tua palavra, da tua vontade, fala conosco pela tua palavra, confronta-nos pelo teu Espírito Santo, transforma-nos, para que vivamos verdadeiramente para a sua honra e glória. Nós dependemos totalmente do Senhor. Na exposição da palavra e muito mais, na iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreendê-la, recebê-la e obedecê-la. Te pedimos, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O prazer momentâneo do pecado e a arte aí é uma arte para chocar mesmo, para que a gente pense um pouco sobre isso. Na última sexta-feira, a minha sogra viajou, e nós estamos na casa dela, eu, a Carla, as crianças, estamos dormindo lá e era umas 4 horas, eu acordei muito incomodado com esse assunto. E aí orei ao Senhor pedindo a direção dele para que, se fosse da vontade dele, pudesse tratar, e entendi que eu não consegui mais dormir. Aí eu fui tentar pegar o laptop da minha sogra, mas eu não sabia a senha, e era 4 horas da manhã, não ia pedir para ela, lógico, ligar para ela. Aí eu escrevi e preparei essa reflexão no papel. E me veio uma tristeza muito grande ao lembrar dos meus pecados, de vários deles pelos quais o Senhor foi crucificado. E um deles, que é algo que eu lembro, e como Paulo diz, com vergonha, e às vezes eu falo aqui, que era pornografia. Pela maravilhosa graça do Senhor, eu fui liberto já há alguns anos. Mas foram também alguns anos de tristes derrotas e de choro diante do Senhor. Eu preciso dizer também que, mesmo que hoje eu voltasse e caísse nesse pecado, e pela graça e misericórdia do Senhor, que Ele não permita, meu pecado não anularia o que Cristo fez por mim. O perdão do Senhor e as misericórdias dele continuariam sendo renovadas e são renovadas sobre nós.
nós os que cremos. Eu digo isso para aqueles que de verdade creem e que às vezes são vencidos. Nós às vezes somos vencidos. E aí eu me lembrei do texto de Romanos capítulo 6, os versículos 20 e 21. Qual deve ser a nossa realidade, a nossa ação em, às vezes, lembrarmos dos nossos pecados? Romanos 6, 20 e 21. Lembra que no versículo 1, Paulo diz: pecaremos, pois, para que a graça de Deus aumente? Ele fala de jeito nenhum. E aí nos versículos 20 e 21 ele vai dizer: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça que é Cristo. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, condenados. Que fruto vocês colhiam dos pecados que vocês cometiam? E que quando você lembra, a reação não deve ser em hipótese alguma de saudosismo, mas de tristeza e de vergonha. Eu creio que talvez tenha sido esse o pensamento de Paulo quando ele escreve no fim da vida que Cristo veio salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Não eu era, eu sou o principal. Talvez Paulo lembrasse com tristeza, ainda que tendo a convicção e a certeza do perdão, lembrasse com tristeza de seus pecados. Eu creio que em Apocalipse 21:8, quando nós lemos que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, dos olhos dos cristãos, tem essa implicação também, de não mais lembrarmos nunca mais disso. E a realidade do que a gente vai tratar se aplica a isso. Do prazer momentâneo que o pecado traz, ou transitório que os pecados trazem, e se aplica a quaisquer pecados. O título se baseia em Hebreus capítulo 11, os versículos 24 a 27, que diz assim: Hebreus capítulo 11 é considerada a galeria dos heróis da fé, que fala de homens e mulheres que viram milagres de Deus, mas também muitos daqueles que morreram por amor a Cristo, pela fé, sofreram. Alguns viram milagres, livramentos sobrenaturais de Deus, mas alguns não viram e foram martirizados. E eles foram mortos pela fé em Cristo. E aí então os versículos falam de Moisés, que diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo, ou dos prazeres transitórios do pecado, ou dos prazeres momentâneos do pecado. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. O autor aos Hebreus está dizendo que pela fé Moisés abriu mão de uma vida de poder, neto do faraó. O faraó era o Donald Trump da época. De tudo que ele poderia ter, poder, dinheiro, fama, ele abriu por amor a Cristo.
Mas como por amor a Cristo, se Moisés viveu 1400 anos antes de Cristo? Como o autor pode dizer? Ele se recusou a ser neto do faraó, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, ele preferiu não desfrutar dos prazeres momentâneos do pecado. Por quê? Por amor de Cristo. Mas como? Pela fé, pela revelação e direção do Espírito Santo. Assim como 1500 anos antes de Cristo, Moisés creu no Cristo, hoje, 2000 anos depois, nós que cremos no mesmo Cristo. Não há diferença. Ele escreveu por revelação, Moisés, em Deuteronômio, que Deus levantaria um profeta semelhante a mim. Ele sabia que esse era o Messias que viria. Ainda que ele não tivesse uma revelação plena do Cristo, ele sabia que ele viria um dia. E é por isso que a nossa ênfase é sempre cristocêntrica. Porque de Gênesis a Apocalipse, o objetivo de Deus é apontar para Cristo. Qual a diferença de Moisés para os cristãos hoje? Nenhuma. Por quê? Porque ele via aquele que é invisível. Nós não vemos Cristo, nós cremos. Um dia vamos vê-lo face a face. Mas hoje nós vivemos pela fé. E aqui nós lemos que Moisés preferiu sofrer a desfrutar por algum tempo dos prazeres que o pecado traz. E o pecado traz prazer momentâneo. Há sim um prazer temporário na desgraça que é ou que são os pecados. Aliás, o que são pecados, né? Hoje é importante nós vermos à luz da Escritura, porque tem muita gente querendo rever conceitos, rever pecados, não chamando-os de pecados. E a gente tem que ir para a Escritura. Gálatas capítulo 5, os versículos 19 a 21. Havia outros textos, mas eu tive que reduzi-los por causa do nosso tempo. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso são pecados. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que vivem nessas práticas não conhecem a Deus. Eu estava, esses dias, ontem mesmo estava conversando, vendo um filminho com as crianças, e aí tem uma propaganda do Engove, onde tem uma festa lá e todo mundo na festa, balada, e depois o Engove. O que é Engove, papai? Engove é uma maneira de dar uma amenizada no pecado da embriaguez. Apocalipse capítulo 21, 8, só para nós resumirmos, há vários pecados listados ali, e aí João diz, e a todos os mentirosos, puxa, eu passei ileso entre aqueles, mas a todos os mentirosos, mentira é pecado, tanto a branca, quanto, se é que você pode falar uma bobagem dessa, o pai da mentira branca é o diabo. E da pior também. 1 Coríntios 6, 9 a 10, nós estamos vendo o que são pecados. E que trazem prazer, sim. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem nestas práticas não conhecem a Deus, vivem no prazer transitório do pecado, estão separados de Deus. Todo pecado condena e oferece prazer temporário. Hoje, as novelas, elas exaltam o adultério. Você torce pelo adúltero. Não que eu veja, né?
Não preciso, só na chamada daquele lixo já dá para ver. O telespectador, esse é um termo antigo, né? Torce pelo adúltero. A ira, quando eu vibro, quando eu ganho de alguém na discussão, quando eu ofendo alguém. Ou da embriaguez, que traz alegria. Misericórdia, quantas vezes eu incorri nesse pecado. Da libertinagem, dentre elas a pornografia, o sexo ilícito, o linguajar promíscuo. Da mentira, quando eu fiz um bom negócio, na base da mentira levei vantagem. Tudo isso traz prazer momentâneo. Os homossexuais têm prazer momentâneo naquilo que a Bíblia chama de pecado. E essa semana, o caso do supermercado Irota está bombando nas redes. Quando alguém publica um artigo que fala da família, tem que ser rechaçado pela mídia. Quando a escola quer transtornar os valores biológicos que Deus criou, homem e mulher, eu tenho que engolir. E aí o mercado se retratar do quê? Pedir desculpas do quê? Da palavra de Deus? Ofender a quem? Como eu não vou para Deus se eu não for ofendido quando for confrontado pelo meu pecado? Eu não vou. Moisés, por amor a Cristo, não quis os prazeres transitórios de pecados como esses. E que ele com absoluta certeza teria se estivesse no poder. Ele abriu mão.